Se o preço do petróleo continuar subindo ou se manter nesses patamares elevados, poucas empresas do Brasil podem se beneficiar tanto quanto essa. O preço do petróleo voltou ao centro das atenções dos investidores nos últimos dias, principalmente em função do conflito envolvendo o Irã, Israel e os Estados Unidos. Em momentos de tensão naquela região, no Oriente Médio, normalmente o mercado reage porque qualquer interrupção na oferta e na produção do petróleo pode pressionar os preços da commodity. Isso tem impacto direto em empresas produtoras de petróleo e uma delas é a PRIO. As ações da PRIO subiram mais de 200% nos últimos 5 anos, mas eu continuo aportando nessa empresa. E eu sei que isso pode parecer estranho, porque depois de subir tanto, normalmente o mercado entende que essa empresa já está muito bem precificada ou até mesmo muito cara. Mas no caso da PRIO, existe uma coisa que está acontecendo agora e que poucas pessoas estão prestando atenção, que é o crescimento da sua produção. Nesse vídeo eu vou te mostrar os números mais recentes da empresa e eu espero que você saia daqui entendendo o porquê eu considero essa ação uma das mais interessantes da Bolsa Brasileira, se não a mais interessante. Quando nós olhamos aqui desde o início desse ano, em apenas 2 meses, a ação já subiu 40% e nos últimos 12 meses 56%, com essa esticada aqui que aconteceu recentemente. Para quem me acompanha há mais tempo no canal vai lembrar que eu indiquei vocês estudarem essa empresa ali na metade do ano passado, então tá aqui o resultado, porém, apesar desse crescimento bem robusto, eu ainda considero a PRIO barata, porque ela tem muito a entregar e é isso que a gente vai ver aqui. E quando nós olhamos nos últimos 5 anos, ela também está crescendo aí quase 200%. Então essa aqui é uma ação de crescimento, nós vamos ver que ela não paga dividendo. Tá, Gustavo, mas cara, já subiu quase 200% nos últimos 5 anos e só esse ano 40%. Não dá para comprar essa empresa, tá muito caro. Calma que você vai entender onde eu quero chegar. Eu acredito que ainda dá para comprar. Eu mesmo estou comprando porque tem muito resultado para entrar nessa empresa. Vamos aos fatos. No ano passado, essa empresa fez algumas aquisições, entre elas campos bem representativos como o do Peregrino. Nós só temos aqui até o 3º trimestre do ano passado, então ela estava produzindo em média 88 mil barris por dia. É verdade que ela deve ter fechado o ano na média dos 90 mil, 95 mil, mas ainda assim uma produção em linha com o que estava acontecendo nos últimos anos, como a gente pode ver aqui nesse gráfico da direita. O lifting cost, que é o custo de extração do petróleo, também subindo justamente porque caiu a produção, então tem mais custo sendo diluído em menos produção. Óbvio que essa média de extração por barril sobe. E pelas aquisições, esse gráfico da direita aqui, o endividamento crescente. Então, o que o mercado não gosta, tudo em uma ação. Mas calma lá. A média de preço que a PRIO vendeu seu petróleo também, no último ano, a gente pode ver que ficou em torno de 68 a 70 dólares. Então um preço também bem abaixo do que ela está conseguindo fazer hoje. Vamos dar uma olhada aqui, em torno de 84 dólares. Então aqui a gente já tem uma diferença bem significativa de quase 15 dólares na média que ela vende o seu barril de petróleo. Mas agora vamos dar uma olhada no que é mais interessante para mim, que é o crescimento da produção, ou seja, quantos barris de petróleo ela vai estar vendendo a esse preço. Nós já temos os dados operacionais de fevereiro, apesar de estar no início agora do mês de março, e em fevereiro a PRIO fechou a sua produção em aproximadamente 150 mil barris, um crescimento acima de 50% em relação à média de produção do ano passado. Porém, tem mais coisa interessante aqui. Essa semana, a PRIO divulgou um fato relevante que ela obteve a licença para operar o Wahoo. E o Wahoo a gente tem uma expectativa de somar mais 40 mil barris de petróleo ao dia. Então a gente está falando aí numa produção dobrando em relação ao ano passado. Sabendo que aqui nós temos os resultados consolidados do ano passado, com aquela produção a PRIO estava negociando em torno de 5 vezes lucro. Então a empresa está muito barata, está extremamente barata, considerando ainda mais a produção atual. Ela é uma empresa que entregou muito nos últimos anos, tanto que quando nós olhamos aqui o crescimento composto médio, que é o CAGR dos últimos 5 anos, a gente está falando de um crescimento de receita de 50% e um crescimento de lucro de 74% em média ao ano. Isso aqui é muita coisa e o mais legal de tudo é que tem muito para desenvolver ainda, porque já está dentro da estrutura da PRIO tudo que ela precisa para continuar crescendo.
Então, para mim, aqui é a oportunidade mais óbvia da bolsa, mesmo com essa subida recente nos seus preços. O que sim você pode esperar da Prio é muita volatilidade por causa do preço do petróleo. Então, caso você considerar em sua análise comprar as ações, eu começaria comprando aos poucos e faria a composição dessa posição aí nos próximos meses, tá? Porém, essa é a minha maior posição, tanto na minha carteira quanto na carteira da minha filha. Inclusive, eu tenho uma série aqui no canal onde eu invisto todos os meses para a formação da carteira da minha filha. Eu vou deixar o link da playlist aqui em cima. Acompanha lá que faz muito sentido e tem muita Prio e BB Seguridade na carteira dela. Então, quando eu olho para a Prio, o que me impressiona não é apenas o que a empresa já entregou, mas todo o crescimento já contratado e que ela tem plenas condições de entregar para os próximos anos. Nós estamos falando de uma empresa que conseguiu crescer produção, receita e lucro numa média muito acima das demais empresas brasileiras. E agora, com essa nova aquisição, Peregrino entrando na produção, todas as sinergias que a empresa vai conseguir capturar, eu entendo que muita coisa boa pode aparecer nos resultados nos próximos trimestres. Mas a eficiência operacional no final do dia fala mais alto e ela é sim muito eficiente e eu entendo que essa sim é uma das histórias mais interessantes da Bolsa do Brasil. Mas eu quero saber de você. Você entende que a Prio já está bem precificada ou que ela tem espaço para continuar se valorizando nos próximos trimestres? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se ele foi importante para você, considere se inscrever no canal e deixar seu like aqui embaixo. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.